Olá pessoal, Papa herege é quase uma contradição nos próprios termos. Como pode ser acusado o líder maior da Igreja Católica de posicionar-se contra as teses doutrinárias da sua própria Igreja? Sempre é bom lembrar que o Sumo Pontífice é o legislador e mestre de toda a Igreja, tendo autoridade sobre questões canônicas e litúrgicas. Dizer, portanto, que um Papa foi herege parece ser, no mínimo, estranho. E tanto é assim que, em 2020, o Vaticano excomungou 3 pessoas por terem acusado o Papa Francisco justamente de heresia. Não obstante tudo que foi dito, pelo menos 5 papas foram considerados hereges. Honório I, Libério, Calixto I, Anastácio II e João XXII. A ideia de fazer esse vídeo veio de uma interessante postagem da Ordem de Cristo Online, na qual era feita menção ao Papa Honório I, que foi acusado de heresia. O canal, então, achou interessante fazer um vídeo sobre os papas que, em algum momento da sua vida, foram chamados de hereges. Então, vamos lá. Calixto nasceu em Roma, no ano de 165, numa família muito humilde. Foi escravo em sua juventude, tendo sido preso e obrigado a trabalhos forçados. Foi no sofrimento e convivendo com outros cristãos que Calixto resolveu ser um religioso. Anos depois, passou a ser diácono, sendo muito respeitado pelo clero da época. O Papa Zeferino tinha por ele uma grande admiração. A sua infância e juventude difícil o faziam ser muito bem visto pelos católicos. Acabou sendo eleito em 217 para suceder o Papa Zeferino. Como Papa, foi perseguido pelo Império Romano, pois o cristianismo ainda não era a religião oficial. O problema desse Papa surgiu com os patricianos. Eles negavam a Santíssima Trindade. Embora se posicionasse contrariamente a esse movimento, o Papa Calixto foi acusado de ser muito leniente com seus adeptos. Também foi muito criticado pelo fato de ser muito benevolente com pecadores. Tinha, de acordo com seus detratores, uma posição muito favorável em relação aos que negavam a fé durante perseguição, aos adúlteros e aos homicidas, pois permitiu que fossem perdoados ainda em vida e não apenas no leito de morte, como era a regra então vigente. Ele defendia ser essa a única posição compatível com a misericórdia divina. Isso irritou muitos cristãos mais ortodoxos. A postura de Calixto fez surgir um antipapa, Hipólito, o que ainda dificultou mais o seu pontificado. Morreu durante uma rebelião popular em 14 de agosto de 222. É hoje considerado um mártir. Honório foi um papa italiano, nascido numa influente família romana. Liderou a igreja de 27 de outubro de 625 a 12 de outubro de 638. Foi um papa que se preocupou com a administração dos bens da igreja. Foi acusado de heresia em virtude de uma carta escrita ao patriarca de Constantinopla, Sérgio. Isso porque Sérgio defendia que Cristo só teria uma vontade que seria a divina. Tal posição era contrária à aceita pela Igreja Católica. Sérgio, então, perguntara ao Papa qual era o entendimento correto. Embora Honório tenha defendido que Cristo tinha 2 vontades, ele não foi muito claro na carta. O patriarca, então, distorceu as palavras do pontífice e alegou que ele defendera a teoria monotelista. O Terceiro Concílio de Constantinopla, apoiado pelo Papa Agatão em novembro de 680, condenou o monotelismo e lançou anátema contra os seus defensores, incluindo, equivocadamente, o Papa Honório. Já o sucessor de Agatão, o Papa Leão II, defendeu a tese de que Honório fora negligente ao redigir a carta, mas nunca herege. A maioria dos historiadores defendem que a condenação foi injusta porque tudo não passara de uma má interpretação do texto da carta, talvez até por má fé do patriarca Sérgio, que teria distorcido as palavras do Santo Padre. O Papa Honório morreu em Roma aos 53 anos de idade. Anastácio II nasceu em Roma no ano de 445, quando a Igreja Católica já era a religião oficial do Império Romano. Em 495, foi eleito Papa, sucedendo Gelásio. A acusação de heresia partiu de uma proximidade com o diácono Fotino de Tessalônica, que foi por ele acolhido em Roma. Fotino defendia que o Espírito Santo
não procedia do pai e que o pai era maior do que o filho. Para piorar a situação, o Papa posicionou-se contra a excomunhão do bispo de Constantinopla, Acácio. Era uma tentativa de restaurar a unidade da Igreja, mas não foi bem recebida. Em face dessas polêmicas, Anastácio II era impopular e não conseguia impor respeito aos demais membros da Igreja. Foi em virtude de sua má fama que o escritor Dante Alighieri, na sua Divina Comédia, o colocou no inferno. Faleceu aos 53 anos de idade, com apenas 2 anos de pontificado. Sua morte precoce foi vista como um castigo divino. Nascido em Roma, no ano 310, Libério reinou de 17 de maio de 352 a 24 de setembro de 366. Por ter subscrito a terceira fórmula do Concílio de Sírmio, foi acusado de ser partidário do arianismo, doutrina considerada herética e criada no século IV por Ário, um presbítero de Alexandria, no Egito. O arianismo negava a natureza divina de Cristo. Seria ele apenas a primeira das criaturas. Teria uma essência intermediária entre a divindade e a humanidade. Os seus adeptos não acreditavam na Santíssima Trindade. Desse concílio, houve um acordo entre o arianismo e os bispos ocidentais da Igreja. Faleceu em 24 de setembro de 366. João XXII teve educação primorosa. Estudou medicina e direito. Após o término dos estudos, ingressou na Igreja, tendo ocupado importantes cargos na sua hierarquia. O seu papado foi complicado antes mesmo de começar. Em virtude da ausência de acordo entre os cardeais, a sede vacante demorou 2 anos. Só acabou quando Filipe V da França literalmente prendeu os cardeais em uma igreja e disse que só os libertaria quando um papa fosse eleito. João, então, foi o escolhido. Tomou posse em 7 de setembro de 1316 e resolveu residir em Avião. Essa decisão desagradou muitos católicos da Europa. O Papa intercedeu em movimentos políticos e religiosos de diversos países europeus. Isso causou muita irritação, pois a população achava a intromissão totalmente indevida. Defendia a tese de que as almas não veem Deus logo após a morte. Essa visão só ocorreria quando da ressurreição no juízo final. Esse posicionamento era totalmente divergente do que apregoavam os religiosos e teólogos da época. Na véspera de sua morte, ele se retratou. Disse também que nunca tentou impor o seu entendimento durante o seu pontificado. Faleceu em 4 de setembro de 1334. O interessante é que papas terríveis como Alexandre VI, João XII ou Bento IX nunca foram acusados de heresia. Há vídeos sobre eles todos no canal. Se quiserem, podem conferir. Embora nunca tenham esses papas terríveis ido de encontro explicitamente a alguma tese aceita pela Igreja, a maneira como agiam durante seu pontificado ia totalmente de encontro a tudo o que Cristo apregoou. É isso aí, pessoal. Valeu. Assine o canal e toque no sininho para ver as notificações de novos vídeos.